Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à nossa leitura de Ser e Tempo. Nós estamos na parte em que o Heidegger está analisando o mundo, a mundidade. Então, eu peço aí para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e que você possa, para você poder continuar acompanhando essa leitura. Então, ative o sininho para que sempre que chegar um novo vídeo você seja notificado para a gente poder continuar essa leitura juntos. Então a gente vai estar comentando hoje os parágrafos de número 21 e 22. E para fazer isso a gente vai retomar um pouco. Então primeiro Heidegger está tentando compreender o ser no mundo, que é o Dasein. E aí ele vai pegar o mundo para compreender. E para compreender o mundo, analisar o mundo, ele vai fazer isso em três partes. A primeira, letra A, ele faz a análise da mundidade do mundo ambiente e da mundidade em geral. Isso a gente já fez. Então o que a gente compreendeu? O que o Heidegger fez? Ele olhou para o mundo ambiente, ou seja, para isso que estará ao nosso redor. Então ele olhou, ele percebeu, por exemplo, aqui no meu redor eu tenho uma estante de livros, eu tenho um computador, eu tenho esse livro aqui, eu tenho fone, eu tenho óculos. E o que então está ao meu redor? Instrumentos, utensílios. Instrumentos não é simplesmente uma caneta, por exemplo. Não, instrumento é tudo que está à nossa disposição. Tudo que está à disposição do Dasein, que está ao alcance dele para que ele faça uso. Então, a rua, a ponte, a árvore, a casa, tudo isso são utensílios. E esses utensílios, eles não estão lançados no mundo de qualquer jeito. Eles estão numa cadeia de sentido. Eles estão remetidos uns aos outros. Então, se eu pegar um livro, por exemplo, e guardar na geladeira, eu vou tirar ele do seu contexto de sentido. Porque esse livro está articulado com a estante de livros, ou está articulado com a minha escrivania. Então, as coisas elas estão articuladas no mundo em relações de sentido. Elas não estão jogadas de qualquer jeito. E aí, então, o mundo, já que as coisas estão organizadas numa teia, numa articulação de sentido, a gente pode entender o mundo como uma trama de significados. O que é o mundo? É uma trama articulada de significados. Isso foi o que a letra A nos levou até aqui. Para acompanhar passo a passo esse desenvolvimento, assista aos vídeos anteriores. Na letra B, a gente vai fazer um contraste entre a análise da mundidade que a gente alcançou até aqui e a interpretação cartesiana do Dasein. Isso também a gente caminhou um pouco. Porque o Heidegger, ele mostrou que faria isso em 3 passos. Ele analisaria a ontologia cartesiana em 3 passos. A primeira, que a gente já fez quando a gente comentou o parágrafo 19, que é a determinação do mundo como res extensa. A segunda, também a gente já fez, foi sobre os fundamentos da determinação do mundo como res extensa, que foi o parágrafo 20. Hoje nós vamos considerar o parágrafo 21, que é a discussão hermenêutica da ontologia do mundo. Então hoje a gente vai considerar o parágrafo 21. Mas hoje também a gente vai considerar o parágrafo de número 22. Isso significa que nós vamos entrar na letra C, que é uma consideração da espacialidade do Dasein. Então a gente vai caminhar, já para começar a tratar desse assunto da espacialidade, para começar a tratar da questão da espacialidade. Não necessariamente do Dasein ainda, mas para pensar a espacialidade na compreensão heideggeriana, já que aí a gente vai articular com a compreensão do Descartes. Então a gente vai ver as diferenças aqui. Então o que a gente já viu sobre o Descartes? A gente viu que o Descartes, ele colocou tudo em questão. Então o primeiro passo é isso. Nas meditações, Descartes, ele quis encontrar um fundamento seguro do conhecimento. Para encontrar esse fundamento seguro do conhecimento, Descartes ele fez uso da dúvida metódica. Então, ele colocou tudo em questionamento, colocou tudo em dúvida, em suspensão, que é um outro termo também que a gente pode usar, que é epoqué. Ele colocou tudo em parêntese. Então, tipo assim, não tenho certeza disso, vou deixando entre parênteses. Depois eu posso até resgatar a certeza disso. Mas eu preciso colocar tudo em questão para encontrar aquilo que é um fundamento seguro sobre o qual eu posso construir o conhecimento. Depois de colocar tudo em questão, ele vai colocar em questão a certeza dos sentidos. Eu tenho certeza do que meus sentidos me informam? Não, porque eu posso, por exemplo, ver uma pessoa e achar que é outra. Eu tenho certeza do mundo? Também não, porque eu posso estar sonhando que isso aqui pode ser tudo uma ilusão. Eu tenho certeza que 2 mais 2 é igual a 4? Também não, porque um gênio maligno poderia ter me criado e estar me enganando de tal forma que eu erre
até na matemática e ache que minhas operações matemáticas estão corretas, quando, na verdade, um gênio maligno me criou para me enganar. Então, se eu não posso confiar no mundo, se o mundo não é um fundamento seguro para a construção do conhecimento, já que ele pode ser um sonho, se eu não posso confiar nos sentidos, já que os sentidos também me enganam, então não posso construir o meu conhecimento sobre o fundamento dos sentidos. Também, se eu não posso confiar nas verdades matemáticas, qual é a verdade sobre a qual eu posso confiar? O que me salva de um completo ceticismo? O Descartes vai chegar à conclusão de que eu não posso duvidar de que eu duvido. Porque, ainda que eu esteja sonhando, ainda que meus sentidos me enganem, é necessário que exista um eu que está sendo enganado. É necessário que exista um eu que está sonhando. É necessário que exista um eu que duvida, que pensa. Penso, logo existo. Posso duvidar de tudo, mas não posso duvidar de que estou duvidando. Não posso duvidar de que penso. Não posso duvidar de que existo. Penso, logo existo. Por esse fio condutor, Descartes chega ao cogito. Penso, ergo, logo, sum, existo. Ou sou. E aí, aqui ele vai perceber que existe, então, uma diferença fundamental entre o eu pensante e o mundo. Por quê? O eu pensante, ele é indubitável, ele não pode ser colocado em dúvida. O mundo, por sua vez, pode ser colocado em dúvida. Isso significa que eu e mundo são coisas diferentes. Porque do mundo eu posso duvidar. Posso, inclusive, duvidar de que ele existe. Posso estar, por exemplo, numa Matrix. Então, o mundo ele é sujeito à dúvida. O pensamento não pode ser colocado em dúvida. Eu posso duvidar até do meu corpo. Porque ele pode ser uma ilusão. Quem já viu o filme Matrix sabe disso. Mas não posso duvidar do meu pensamento. Logo, o pensamento e o mundo são substancialmente diferentes. O mundo pode ser colocado em dúvida. O corpo pode ser colocado em dúvida. O pensamento, a mente, não pode. Isso significa que mente e corpo são de substâncias diferentes. Então, essa vai ser a primeira conclusão que o Descartes vai chegar, que mente e corpo são de substâncias diferentes, são de naturezas diferentes. Mas, então, se aquilo que caracteriza a substância da mente é o pensamento, o que é que caracteriza a substância do corpo, da matéria, do mundo? O Descartes vai propor que aquilo que caracteriza a substância do mundo é a extensão. As coisas são extensas. O que é extensão? Significa que uma coisa tem comprimento, largura e profundidade. Ou seja, ocupa lugar no espaço. Extensão é espacialidade. Logo, para o Descartes, o fundamento, a natureza do mundo é a espacialidade, em contraposição com o pensamento, que não é extenso, não é espacial. Então, aquilo que caracteriza a substância do mundo é a espacialidade. No entanto, o que é substância? Que seria uma questão que precisa ser colocada. Para o Descartes, nós não temos acesso à substância. O que nós temos acesso? Por exemplo, eu pego esse livro, ele é verde, tenho acesso à cor. Ele é plano, ele não é áspero, ele é liso. Isso eu consigo ter acesso por meus sentidos. Tenho acesso a várias propriedades do livro. Essas propriedades às quais eu tenho acesso, o Descartes chama de propriedades secundárias. Não é ele que chama, outros pensadores já proporam essa distinção antes. Essas propriedades são secundárias. Por quê? Porque por trás dessas propriedades existe uma substância. Como que eu sei que por trás dessas propriedades existe uma substância? Porque uma coisa não pode existir no nada. Propriedades não podem ser propriedades do nada. Então, se eu tenho propriedades, essas propriedades precisam ser propriedades de alguma coisa. E essa alguma coisa é a substância. Logo, eu não tenho acesso direto à substância. O meu acesso à substância ele é dedutivo. Eu deduzo que há substância. Porque eu tenho acesso a propriedades, cor, lisura, tamanho, Eu tenho acesso a essas propriedades. Mas a substância da coisa eu não tenho acesso. Eu deduzo que ela existe. Por que eu deduzo que ela existe? Porque uma propriedade não pode existir no nada. Então, uma propriedade não pode ser propriedade do nada. Então, Descartes vai propor que,
né, as propriedades são sempre propriedades de uma substância. Mesmo que eu não tenha acesso a essa substância, eu sei que ela existe. Mesmo que eu não saiba, não tenha uma ideia clara de como ela é, eu sei que ela existe porque uma propriedade não pode existir no nada. Então, a substância ela é inacessível ao pensamento, ela é extra-intelecto, mas ela é deduzível. A gente tem certeza que ela existe, não porque a gente tem acesso a ela, mas porque nós deduzimos que propriedades não podem existir em nada. E o que é a propriedade fundamental da substância do mundo? É a extensão. A extensão é a propriedade fundamental da substância do mundo. Essa propriedade, a extensão, a gente não tem acesso direto. O que a gente tem acesso direto é as propriedades que decorrem da extensão. Então, né, o fato de uma coisa ser extensa permite que ela se mova, então movimento, né, permita que ela tenha um lugar, um espaço, né, que ela tenha comprimento, largura. Todas essas coisas são propriedades secundárias que decorrem da extensão. Então, para o Descartes, todas as propriedades de uma coisa são decorrentes de sua extensão. A propriedade primária é a extensão. A cor, a lisura, né, tudo isso a gente é deduzido, né, não é a gente que deduz, mas tudo isso é uma propriedade que depende da extensão, uma expressão dessa extensão, vamos por assim dizer. Então, até aqui a gente entende que para o Descartes, o fundamento do mundo, da substância do mundo, é a extensão. Então, a gente deduz, né, que há substância, mas a substância em si nos é inacessível e isso que caracteriza a substância do mundo é a extensão. Isso é importantíssimo de ser colocado, então. Quer dizer que a dureza, o movimento, qualquer outra coisa é decorrente da extensão. Agora, tendo chegado a este ponto, nós podemos iniciar, né, a consideração do parágrafo específico de hoje, que é o parágrafo 21, que é sobre a discussão hermenêutica da ontologia cartesiana do mundo. Tendo entendido a ontologia cartesiana do mundo, a gente pode pensar por ela. Vamos criticá-la. O que é criticar na filosofia? Criticar não é dizer que uma coisa está errada. Criticar é analisar criticamente. É tentar delimitar aquilo que é positivo e negativo, os acertos e os erros de uma teoria. Portanto, crítica, filosoficamente falando, não significa simplesmente crítica destrutiva. O que é ser crítico? Ser crítico não é sair discordando de tudo. Ser crítico é perceber, numa teoria, aquilo nela que é positivo e aquilo nela que é negativo. E é isso que o Heidegger se propõe a fazer em relação à ontologia cartesiana. Então ele propõe a analisá-la criticamente. Vamos fazer isso. E aí como é que ele faz isso? Por exemplo, quando vocês verem o título Crítica da Razão Pura, né, não quer dizer que o Kant está indo contra a razão. Né? Ele está fazendo uma crítica, um texto crítico. Né, um texto que pretende delimitar os limites da razão, né, até onde ela vai, até onde ela não vai. Então, quais são as críticas de onde até vai, até onde não vai a ontologia cartesiana? E aí ele coloca, eis a questão crítica que se põe. Essa ontologia do mundo, primeira questão. Essa ontologia do mundo, em geral, busca o fenômeno do mundo? Será que a ontologia cartesiana se preocupa em compreender o fenômeno da mundidade? Segundo, será que se ela busca compreender o fenômeno da mundidade, ou se ela não busca, será que ela pelo menos ela tenta compreender o ente no interior do mundo para perceber qual é a relação desse ente com o mundo? O que o Heidegger está falando aqui? Olha, o que eu fiz até aqui? Eu tentei compreender o mundo. E como que eu fiz isso? Eu comecei tentando compreender aquilo que existe no interior do mundo, os instrumentos. Será que o Descartes fez isso? O Heidegger acha que não. E aí ele fala, ó, Descartes não somente dá algo assim como uma defeituosa determinação ontológica do mundo, mas que sua interpretação e os fundamentos desta levaram a que se saltasse por sobre o fenômeno do mundo, como do ser doente do pronto utilizado no interior do mundo. O que o Heidegger está falando? Descartes ignorou o mundo e ignorou a instrumentalidade dos instrumentos. E aí ele vai então mostrar as limitações dessa compreensão. E aí qual que é o problema? Para o Descartes, como que a gente acessa a extensão? Se a extensão ela não é acessada diretamente pelos sentidos, pelo conhecimento dos sentidos,
Porque a gente viu que a substância de uma coisa, ela não é acessada pelos sentidos, ela é deduzida. Qual que é o conhecimento que me permite acessar, então, aquilo que é característico da extensão? Se não é o conhecimento dos sentidos, qual é esse conhecimento? O Descartes vai propor que esse conhecimento é o conhecimento físico matemático. Então é pela matemática que eu consigo acessar a extensão. Porque a extensão ela é o quê? Ela é espacialidade, comprimento, largura, profundidade. Então ela é matematizável. Ela pode ser matematicamente compreendida. Então, ou melhor, entendida. Isso significa que o conhecimento para o Descartes que me dá acesso à substância das coisas do mundo é o conhecimento matemático. Então, para o Descartes, eu acesso, eu posso compreender as coisas do mundo não pela sensação, mas pela intelecção matemática. Então, os sentidos eles não podem me dar acesso às coisas do mundo. E aqui, então, a gente já percebe o contraste com a compreensão heideggeriana. Porque o que o Heidegger compreendeu aqui? Que a essência das coisas do mundo é sua instrumentalidade. Portanto, se eu desejo ter acesso à substância das coisas do mundo, por assim dizer, eu não posso fazê-lo pelo conhecimento matemático. Eu só posso fazê-lo pelo conhecimento prático. Porque é na minha lida com as coisas, é na minha ocupação com as coisas que eu tenho acesso à instrumentalidade dessas coisas. É deixando que a caneta escreva que eu tenho acesso a ela. Portanto, eu tenho acesso à sua instrumentalidade. E a instrumentalidade das coisas é o que elas são na compreensão heideggeriana. Portanto, o que caracteriza as coisas para Heidegger não é a extensão, mas sim a instrumentalidade de algo. A instrumentalidade de algo, a utencialidade, o servir para, é o que caracteriza a substância do ente intramundano na perspectiva do Heidegger. E se, portanto, eu quero ter acesso à substância dos entes intramundanos, eu só posso fazê-lo pelo comportamento prático, no qual eu me ocupo das coisas. Aí, o Descartes, por entender que a substância das coisas não é a instrumentalidade, mas sim a extensão, ele acaba chegando à conclusão de que só podemos ter acesso às coisas pelo conhecimento matemático. Então, isso é uma questão importante. Isso fica claro quando Descartes analisa a dureza e a resistência. Porque para o Descartes tudo é consequência da extensão. O fato de uma coisa ser dura não é porque os meus sentidos a percebem dura. É porque ela é dura em consequência da sua extensão. Ela é dura porque ela está fixa num lugar no espaço. Ela é resistente não porque meus sentidos a percebem resistente, mas porque ela resiste em um lugar no espaço. E nós já vimos que não há sentido nenhum na hermenêutica heideggeriana em pensar no sentido das coisas, em pensar que uma coisa seja algo independente do Dasein, porque o significado de uma coisa ele só pode ser doado pelo Dasein. Portanto, uma coisa, se ela é resistente ou ela é dura, é porque ela é dura para os meus sentidos, para os sentidos de um Dasein. Portanto, o Descartes pensa totalmente diferente. Ele acha que uma coisa é dura porque ela é extensa. E não porque o Dasein a percebe extensa. E é nesse sentido que o Heidegger diz dureza e resistência não se mostram, em geral, se não há um ente do modo de ser do Dasein. Aí ele acrescenta algo assim, ou pelo menos do modo de ser de um ente vivo. Porque pelo menos talvez um ser vivo, como um cachorro ou um outro animal, talvez até perceba a dureza, a resistência. Mas para que dureza e resistência sejam percebidas, e se elas só são na medida em que são percebidas, é preciso que haja um ser que as percebe. Que ou é o Dasein ou um ente vivo. Se não existe nenhum ser vivo que coloca a mão aqui e sente a lisura, não há lisura. Só há lisura para um Dasein. Só uma coisa é áspera para os sentidos. Para o meu tato. Não existe aspereza por si mesma. A aspereza é a aspereza para o sentido que a percebe. Então, o Heidegger discorda diametralmente do Descartes. O Descartes acha que uma coisa é dura porque ela é extensa. O Heidegger entende que uma coisa é dura porque ela é percebida dura por um Dasein, ou pelo menos por um ente vivo. Então, é importante ser colocado isso. E aí alguém poderia falar assim,
que essa análise do Heidegger é muito forçada, né? Porque assim, a gente não pode cobrar do Descartes que ele tenha tratado disso. Porque o Descartes não se propôs a tratar dos utensílios. Ele não se propôs a tratar do mundo. Como que a gente vai cobrar isso dele? E aí o Heidegger vai responder assim, olha, a gente tem que cobrar de um autor que ele desenvolva o seu tema às últimas consequências. Se o Heidegger, se o Descartes queria fazer uma ontologia, ele precisava considerar o mundo. Ele precisava considerar o ente no interior do mundo para fazer essa ontologia. Ele não fez. Então, por isso, cabe uma crítica a ele. Então, nesse sentido, cabe uma crítica ao nosso querido Descartes. Vamos agora entender como Heidegger entende a espacialidade. Porque assim, para o Descartes, o que é fundamental numa coisa é sua espacialidade, sua extensão. E tudo mais decorre dessa extensão. Se isso é assim, né, supondo que o Descartes esteja certo, quer dizer que a instrumentalidade é secundária, ela não é essencial. Se uma coisa é instrumental é porque primeiro ela é espacial, para o Descartes. Então, para o Descartes, por exemplo, se uma caneta ela é útil para escrever, primeiro é isso, porque antes disso ela é uma coisa que ocupa um lugar no espaço. É uma coisa que possui uma extensão. Então, para o Descartes, o fundamental numa coisa é a extensão. Para o Heidegger é o contrário. A instrumentalidade é o fundamental. Isso significa que a espacialidade precisa decorrer da instrumentalidade. Mas como se dará isso? Como a instrumentalidade pode decorrer da espacialidade? É isso que o nosso querido Heidegger vai tentar fazer aqui na parte C, sobre o ambiental do mundo ambiente e a espacialidade do Dasein. Então, ele vai fazer essa análise em 3 passos. Hoje a gente vai fazer só o primeiro. A primeira é considerar a especialidade do utensílio. Então, como é a especialidade do ente que vem ao encontro do Dasein no interior do mundo? Como é a especialidade do instrumento? Depois, né, no próximo vídeo, a gente vai considerar a especialidade do ser no mundo. E no parágrafo 24, a especialidade do Dasein e o espaço. Hoje vamos ficar só no parágrafo 22, sobre a especialidade do utensílio. Em que sentido? Para o Heidegger, a especialidade do utensílio se dá do seguinte modo. Primeiro, o utensílio ocupa um lugar no espaço, por causa da sua instrumentalidade. Vamos pensar aqui, né, de novo no livro. Um livro, que espaço que ele vai ocupar? O espaço que ele vai ocupar vai ser definido por sua instrumentalidade. O livro ele serve para ler. Então ele pode ocupar o lugar, o espaço da minha escrivaninha. Um livro ele serve para, né, ele pode servir ali para eu guardar ele, para eu consultá-lo na minha estante de livros. Mas um livro não serve para ser colocado na geladeira. Ele não serve para eu comer. Então eu não vou guardar ele na geladeira. Percebe que o espaço que uma coisa ocupa é determinado por sua instrumentalidade. O espaço que o livro ocupa, portanto, é consequência da sua serventia para. Nesse sentido, o mais fundamental de uma coisa não é a sua extensão, mas a sua instrumentalidade. Porque é essa instrumentalidade que vai determinar o lugar no espaço em que esse instrumento vai ocupar. Portanto, para o Heidegger, a espacialidade é consequência da instrumentalidade. Percebam que ele vai o contrário do Descartes. Para o Descartes, primeiro uma coisa é espacial, ocupa um lugar no espaço para depois ter uma certa instrumentalidade. Para o Descartes, o mais fundamental é o fato de que uma coisa é extensa. E o fato de que ela serve para algo é uma consequência dessa extensão. Para o Heidegger é o oposto. Uma coisa, primeiro, ela é instrumental. Ela tem uma serventia para. E é a depender dessa serventia para que essa coisa vai ocupar um determinado lugar. Esse lugar que essa coisa ocupa, o Heidegger chama de lugar próprio. Então ele fala assim, o instrumento tem sua localização, seu lugar próprio. A gente também pode pensar no espaço que uma coisa ocupa no contexto da obra. Então, por exemplo, eu vou usar esse livro aqui para ler. Então, eu tenho o objetivo de uma leitura e no contexto da obra ele ocupa um lugar. Né? Pensando melhor no exemplo da poesia. Eu quero escrever uma poesia, a caneta vai ocupar um determinado lugar nessa obra que eu pretendo fazer, que é escrever uma poesia. Ela ocupa um papel, um lugar, um espaço. Então, percebam que a espacialidade de um instrumento é consequência da sua instrumentalidade. A instrumentalidade é mais fundamental do que a espacialidade, porque é a instrumentalidade de um utensílio que determina o lugar
próprio que esse utensílio ocupa. Nesse sentido, não é a extensão que é mais importante, como pensa Descartes. Não é a extensão que determina a instrumentalidade. Não é a extensão que vem primeiro. O que vem primeiro é a instrumentalidade, que por sua vez determina o espaço, o lugar próprio que é ocupado por esse utensílio. O Heidegger também vai usar a expressão região, né, que significa aonde em geral da possível pertinência instrumental que no trato da ocupação se põe de antemão ao ver ao redor. Né? Vamos entender isso daqui. Primeiro, ele fala de um aonde. Então, é um espaço, esse lugar. Um aonde, então, traz a ideia de movimento, né? Senão, se fosse só onde, então é aonde, traz a ideia de um movimento a um lugar, a uma região. O Dasein, ele se movimenta para se ocupar de algo. E aí ele coloca, eu estou considerando aqui o instrumental na sua pertinência. O que é pertinência? A gente já estudou isso, a diferença de um instrumento na sua pertinência e um instrumento que adquire o caráter de surpresa. O que é um instrumento na sua pertinência? É quando o instrumento está na sua serventia natural, assim. Eu estou usando a caneta para escrever, ela estaria escrevendo. A impertinência é quando essa caneta quebra e ela deixa de ser pertinente para que eu use ela para escrever. E aí gera a surpresa. Ela me surpreende, porque eu não esperava aquilo. Então, eu estou considerando o livro na sua pertinência. Pertinentemente, o livro está numa estante. Pertinentemente, o livro está na minha mesa. Se eu colocar o livro na geladeira, eu posso até fazer isso, não é impossível. Mas eu não vou estar mais na pertinência, eu vou estar na impertinência. E se uma pessoa for abrir uma geladeira e encontrar o livro lá dentro, ela vai experimentar o quê? Uma surpresa. Então, quando eu estou considerando o espaço próprio de um instrumento, eu não estou considerando esse espaço quando eu estou tratando de instrumento, quando ele está impertinente, quando ele está no modo da surpresa, quando ele está deslocado de sua função. Quando ele está quebrado, por exemplo. Eu estou considerando o instrumento quando ele está pertinente, quando ele está utilizável e quando ele está ocupando o lugar próprio dele. Então, isso é importante ser colocado. Continuando, o Heidegger vai entender esse lugar próprio como sendo constituído por um afastamento direcional. Vamos entender o que é afastamento direcional, entendendo primeiro o que é afastamento e segundo o que é direcionamento. Afastamento significa fazer desaparecer a distância de alguma coisa, aproximar. Então, quando eu faço uso de uma coisa, eu me aproximo dela, ou eu aproximo ela de mim, porque ela passa a estar à minha disposição. Não é necessariamente uma aproximação no sentido métrico, não quer dizer, né, que eu peguei uma coisa e trouxe ela aqui para pertinho de mim, que ela estava 100 metros, a 10 metros, por exemplo, e agora ela está a 2 centímetros. Não é isso. Quer dizer que eu coloquei ela à minha disposição para fazer uso dela. Né? Então, eu posso até pensar assim, eu estou brincando num carrinho de controle remoto. O carrinho está lá longe, né? Eu estou controlando ele aqui. Mas esse carrinho, ele está próximo de mim no sentido de que ele está à minha disposição. No sentido de que ele está ao meu alcance para que eu faça uso dele. Então, eu me aproximo das coisas para fazer uso delas. O Heidegger, aqui na nossa tradução do nosso querido Fausto Castilho, a gente está pensando a palavra afastamento. Mas uma melhor tradução talvez fosse desafastamento. Porque, na verdade, o que essa palavra significa é fazer desaparecer a distância. Ou seja, a coisa estava afastada de mim, não estava ao meu alcance para uso, e eu faço desaparecer essa distância. Então, ela passa a estar ao meu alcance. Então, a gente pode usar o termo desafastamento ao invés de afastamento. Então, é um melhor termo. Então, primeiro, o lugar próprio ele envolve um desafastamento, que significa fazer desaparecer a distância de alguma coisa, ou seja, aproximá-la. E ela envolve um direcionamento. Por quê? Eu me direciono a coisa para fazer uso dela. Então, é tomar uma direção dentro de uma região. Então, eu me direciono ali ao livro que está na estante de livros, pego aquele livro, aproximo ele de mim. Aqui o aproximar até tem um caráter de aproximar, literalmente com o braço, mas não necessariamente precisa ter esse aproximar métrico. Mas eu coloco a coisa à minha disposição para fazer uso dela. Por isso é um desafastamento direcional. Porque eu elimino o afastamento, eu aproximo, e eu me direciono a coisa para fazer uso dela. Então a gente vai usar o termo aqui de desafastamento direcional. Esse vídeo, a gente já vai encerrando aqui, porque aí a gente vai considerar depois a especialidade do ser no mundo. O que é importante a gente entender aqui é a especialidade do utensílio.
É entender que a especialidade do utensílio é decorrente de sua instrumentalidade. É contrapor, então, a visão cartesiana de Descartes de que a especialidade é o mais fundamental nos instrumentos. Não é a especialidade que é o mais fundamental. O mais fundamental é a serventia para. Então, o espaço que algo ocupa é determinado por sua instrumentalidade, considerando o instrumento em sua pertinência, ou seja, no seu uso normal. Então, considerado em seu uso normal, o lugar que o instrumento ocupa, o espaço que o instrumento ocupa, é determinado por sua instrumentalidade. Se um livro serve para ler, eu posso colocá-lo na escrivaninha, posso colocá-lo na estante de livros. Mas não posso colocar na geladeira porque um livro não serve para comer ou para beber. E eu coloco na geladeira coisas que servem para comer ou para beber. Entendem? Isso que é importante de ficar claro aqui. A instrumentalidade de algo é o que determina a sua especialidade. E não como pensava Descartes, que a extensão é o mais fundamental de uma coisa. Não importa que a gente pode discordar dessa visão do Heidegger, não tem problema discordar, tá? Que a gente está fazendo uma leitura, um comentário, a gente pode achar, não concordo com isso, acho que a especialidade é mais fundamental, ou acho que a especialidade e a instrumentalidade são igualmente fundamentais, mas a visão do Heidegger é de que a instrumentalidade é mais fundamental no utensílio do que a sua especialidade. E por isso, aquilo que determina o instrumento, o ente no interior do mundo, não é a sua especialidade, não é a sua extensão, como pensava Descartes, mas a sua instrumentalidade, o significado que essa coisa tem no uso dela. E, portanto, também, de novo é importante colocar, que o acesso a essa coisa não se dá pelo conhecimento físico-matemático, porque se fosse a extensão, o mais fundamental, sim, o conhecimento a essa coisa se daria pelo conhecimento físico-matemático. Mas, como essa coisa, o que é mais fundamental dela é a instrumentalidade, o acesso àquilo que é mais fundamental nessa coisa é dado pelo conhecimento prático, pela compreensão prática mesmo, pela ocupação, pelo uso que eu faço dessa coisa. É isso aqui. Então, no próximo vídeo a gente vai caminhar um pouco mais. Peço perdão, né, se não ficou claro, se alguma coisa ficou meio obscura. Heidegger também não é fácil, eu também estou aqui tentando entender junto com vocês, assim. Então, não sou especialista, sei bastante de Heidegger, não, nada disso. Tudo que eu estou tentando é compreender, entender o livro e ajudar vocês a compreender também. E claro que eu posso ter minhas... claro não, né? Eu tenho minhas limitações, sou uma pessoa que tem um conhecimento limitado, e aí aos poucos a gente vai entendendo o livro. Espero que esse vídeo te ajude. Deixe aí o seu like no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque ativando o sininho você vai saber quando vai chegar os novos vídeos. E até o próximo vídeo.